O Bitcoin subiu forte e quebrou a banca de quem passou meses dizendo que ele iria cair em linha reta. Depois disso, a internet se encheu de analista dizendo que, veja bem, tinha esse gráfico colorido aqui, ou então a outra parte simplesmente fingiu que não falou nada sobre isso. Só que a verdade ela é muito mais profunda. O Bitcoin agora ele joga na primeira divisão da economia global e ele responde sim ao dinheiro pesado. O que fez o preço subir não foi uma fórmula pronta, foi uma manobra de bilhões de dólares feito pelo governo dos Estados Unidos e hoje você vai entender como que esse mecanismo funciona, como que ficar tentando adivinhar topos e fundos vai ser só um atalho para você perder dinheiro e com o que que você deve se preocupar daqui para frente. Então, bora para mais uma. Uma coisa precisa ficar muito clara: o Bitcoin já não é mais aquele ativo clandestino que era antigamente, que só algumas pessoas tinham conhecimento. Ele faz parte do cotidiano do mercado financeiro e a fatia dele no meio das conversas é cada vez maior. Ou seja, situações político-econômicas que mudam o humor do mercado agora fazem preço no Bitcoin de forma quase que instantânea. Uma prova disso é o que aconteceu nessa semana com relação ao Tesouro Americano. O Tesouro Americano anunciou a recompra de títulos da dívida de longo prazo. De forma traduzida, é o seguinte: imagina que você emprestou US$ 1.000 para o governo americano para receber essas parcelinhas ao longo de 10, 15, 20 anos com juros, tudo bonitinho, baita negócio porque é muito seguro, vai da decisão de cada um, mas aí você está vendo agora esse monte de oportunidade bacana na sua frente e você não tem dinheiro, porque veja só, você emprestou, eram seus únicos US$ 1.000, você deixou lá, ficou travado, tá tudo bem. O Tesouro Americano, olhando isso, fez uma proposta para você. Me vende esse papel aí, me dá ele. Eu vou adiantar o dinheiro para você agora e aí você faz o que você quiser com isso. E aí você ficou muito feliz e fez isso. Você vendeu para ele e pegou o dinheiro na mão. Para poder financiar isso daí, o Tesouro Americano resolveu emitir novas dívidas. Então, para recomprar a dívida, ele emitiu novas dívidas. Percebeu que parece que ele pegou uma maquininha de cartão de crédito, passou o próprio cartão para poder fazer essa operação toda, que a dívida não sumiu, só jogou para o outro mês. Deu para perceber, né? Fica com isso na cabeça porque vai ser muito importante isso aí depois, tá? O que importa é o seguinte, é que o investidor pegou o seu dinheiro de volta, você pegou o seu dinheiro de volta e aí você viu o Bitcoin no preço que tá e resolveu fazer isso. Resolveu comprar Bitcoin. Só que aqui a gente não está falando só de você, a gente está falando de ETFs, a gente está falando de fundos de investimento, a gente está falando de muita gente que tem muito dinheiro e comprou muito Bitcoin muito rápido. Isso é o que fez o Bitcoin subir 25% dentro de uma semana. Em um dia só foi 10%. Até aí tudo bem, mas você precisa se perguntar o seguinte: essa galera toda que fez esse investimento, que comprou o Bitcoin agora, da forma como eu estou contando aqui agora, tem interesse de fato no Bitcoin no longo prazo ou está só interessado num lucro muito rápido? E é nisso que você tem que prestar muita atenção. Pensa comigo, uma pessoa que empresta dinheiro para o governo, ela está esperando receber 4, 5, 6% de rendimento ao ano. Quando o Tesouro recompra essa dívida, ou seja, adianta esse pagamento, e ela pega esse dinheiro na mão, e ela resolve dar uma chance para o Bitcoin e ela assiste dentro de uma semana o Bitcoin subir 20, 25%, você acha que se passa o que na cabeça dessa pessoa? Você acha que ela está pensando na soberania do Bitcoin? Ou ela está pensando que ela pode pegar esse Bitcoin e atravessar o oceano com apenas um pendrive ou só com as palavras na cabeça? Nada disso importa para essa pessoa. Tudo que ela pensa é o seguinte: conseguir anos de rendimento em apenas alguns dias. E aí, imediatamente, ela vai olhar o calendário e vai tentar olhar ali o que mais tem de oportunidade. Eu gostei disso, eu achei bacana. E aí que entra uma movimentação que você precisa começar a ficar atento. A gente vai ter agora, em setembro, outubro, o IPO da Anthropic, que é a dona da Cloud, aquela inteligência artificial que está todo mundo usando, muito boa, muito bacana, e a empresa está sendo avaliada de 2 a 3 trilhões de dólares. Coisa pouca, mixaria.
Só o IPO, ou seja, aquele pedacinho da empresa que vai ser vendida para poder você se tornar sócio dela, está sendo imaginado que vai pegar 200 bilhões de dólares ali, cara. Pouquíssima coisa. Lembra muito o começo ali do meu restaurante. Nessa hora, essa pessoa vai pensar no seguinte: pô, se eu entrar no comecinho, comprar, que nem eu fiz agora com o Bitcoin que está ali na baixa, pode subir e aí eu vendo e pronto, pego um rendimento a mais, pego um dinheiro extra com isso daí. Provavelmente isso vai acontecer. Então, provavelmente, o dinheiro que vai para esse IPO, para esse momento de compra, para depois vender, será o mesmo dinheiro que está entrando agora no Bitcoin. Portanto, você precisa ficar atento a esse tipo de movimentação, porque isso não é uma análise gráfica, isso é simplesmente o mundo acontecendo, a economia global se movimentando, o mercado sendo o mercado, e esse exemplo que eu dei de uma pessoa não é de fato uma pessoa. Estou falando de investidor que cuida de bilhões de dólares, estou falando do dinheiro pesado do mercado. Eu estou falando de uma nuvem de gafanhotos que usam o Bitcoin, que usam IPOs, que usam todo tipo de coisa como uma horta ali que ele vai entrar, vai consumir, vai lucrar muito com aquilo e vai partir para a próxima. E você precisa estar atento, porque senão você acaba se tornando uma vítima dessa circunstância. Quando você olha o Bitcoin subindo e você pensa assim, olha só, tá dando tudo certo, você fica empolgado e começa a comprar aquilo ali, porque você está vendo, achando que vai ser infinitamente, e vai chegar um momento que vai ter uma correção. E aí você vai ficar chateado pensando o seguinte: mais uma vez eu fui enganado, e não, não é nada disso. São só movimentos que aconteceram e você, cara, foi desavisado. Você não assistiu esse vídeo, você não deixou um like nesse vídeo, você não se inscreveu no canal para poder assistir esse tipo de coisa antes que as movimentações aconteçam, para você se preparar para isso, e aí você deixou passar essa oportunidade. Significa que você vai ficar no prejuízo por conta disso? Não, a gente já até conversou sobre isso aqui no canal, vou deixar um cardzinho aqui para você dar uma olhada, mas o que importa é você não ser uma vítima do curto prazo. Para você se proteger disso, você tem que ter uma mentalidade contra-intuitiva. Você precisa deixar sua emoção de lado e focar apenas em um único objetivo. E eu vou te explicar. A gente precisa se proteger desse tipo de situação, porque se eles forem rir, é porque alguém vai chorar, pelo menos no curto prazo. E aí você faz o seguinte: não tenta imitar essa movimentação. Não vai seguir a manada, não segue manchete, não faz nada disso. O que você precisa fazer é aquele seu DCA bem entediante, bem arroz com feijão mesmo. Pô, não gosta de fazer DCA, não lembra de fazer? Tá tudo bem. Você pode dar uma olhada no índice medo e ganância, e toda hora que tiver muito medo, significa que o pessoal está em pânico, está meio chateado, está chorando. Aí você vai lá e vende o lenço, você compra Bitcoin. No momento que tiver todo mundo muito feliz, muito alegre, tudo bem, você fica feliz também e segura a mão e espera. Pronto, dessa forma você está fazendo o seu sem depender de nada, só observando o que é realmente que está ali na sua frente, que você compreende, e você, eu garanto, vai ser muito mais interessante para você. É muito melhor, inclusive, do que aquelas pessoas que ficam comentando que o Bitcoin vai cair de forma infinita e que só quando cair muito que ele vai comprar, porque ele vai acertar, né, o fundo. E aí essa pessoa fica de fora do mercado o tempo todo, não aproveita nada. Pode dar uma olhada. Todo mundo que comenta isso ou esquece que comentou isso ou apaga os comentários. Inclusive, isso já aconteceu aqui numa semana de muita queda do Bitcoin. Eu fiz 3 vídeos na mesma semana e aí tinha uns comentários. Eu fui dar uma olhada agora porque eu queria printar e não tinha mais nada. Então, se você já viu esse tipo de comentário, comenta aqui para a gente poder, pô, analisar isso e perceber se, ó, talvez a pessoa esteja equivocada mesmo, ou então você comenta se você está fazendo o seu DCA direitinho, porque aí vai servir de inspiração para outra pessoa que estiver assistindo aqui. Porque fica claro, com essa alta recente do Bitcoin, que ele não é mais um ativo isolado e que ele só segue fórmulas matemáticas e linhas no gráfico, que é isso que faz ele ficar mais caro, mais barato. Não é nada disso.
O Bitcoin agora se tornou um dos principais ativos do planeta. Então, expansão monetária e o fluxo dos grandes investidores vão fazer muito mais impacto nele. Inclusive, eu fiz um vídeo, se você quiser entender melhor como que funciona, né, essas fórmulas, que um calendário vai dizer quando o Bitcoin sobe ou desce, que tem sim a sua influência, mas que vem perdendo força, eu fiz esse vídeo aqui que te explica direitinho como que funciona e como que você entende isso e usa ao seu favor.